A paz de Alxa, amados irmãos, tudo bem? Nesse pequeno testemunho eu vou falar de uma cura de um tumor cerebral que eu tive. Bem, meu nome é Ed Clayton, eu fui nascido na cidade de Riachão, no Maranhão, porém com 8 anos de idade, meus pais se mudaram para Brasília DF, Distrito Federal. Então eu fui criado em Brasília, Distrito Federal. E eu sempre busquei ser um bom filho, obediente. Nunca gostei de dar trabalho para os meus pais terrenos, né? E aí, quando eu estava um pouco mais jovem, por 13 ou 14 anos, eu entrei nas denominações. Aí lá, eu nunca gostei de ficar simplesmente parado. Eu sempre gostei de trabalhar, de fazer alguma coisa. Então, eu comecei a tocar. E aí lá eu tocava. Eu estudei e tocava violão e contrabaixo. E aí também tinha uma banda e gravou CD. Eu também dava aula de violão numa escola voluntária. Então nunca fiquei parado. E também me casei lá nas denominações, certo? Depois de um longo tempo nas denominações, eu senti uma vontade muito grande de ser um policial federal. Foi quando eu me mudei para o Paraná, porque lá tem uma escola muito conceituada na carreira policial. Então eu fui para estudar presencialmente e aprender a estudar. Certo? E com isso eu não tinha tempo para nada, porque eu trabalhava muito, tinha família, né? Casado, tinha que estudar bastante porque o nível é muito alto. Além disso, eu tinha que fazer academia por conta que é carreira policial. Eu tinha que fazer natação, que faz parte, né, da segunda etapa da prova. Então eu não tinha tempo, literalmente sem tempo para nada. Nem estava indo em congregação nenhuma, não estava indo. E foi aí que eu enxuguei da religião. E foi por isso que de repente eu recebi um vídeo, até o momento eu não sei como que esse vídeo apareceu para mim, dos nomes sublimes. O mensageiro de Sardes, o irmão Romilson, estava anunciando os nomes sublimes, o nome Ialcha e o nome Ial. E aquilo foi muito interessante na minha vida porque chamou muito a minha atenção, muito mesmo. E aí eu assisti e achei super interessante. Aí assisti novamente e começou a meio que abrir os olhos. E aí eu fui vendo um atrás do outro. Eu entrei no canal, procurei, comecei a descobrir ali o nome sublime. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu estava enganado todos esses anos nas denominações. E eu lembro que eu chorei muito mesmo. Eu olhava no espelho, eu estava com o rosto enrugado. Eu estava com a cara já enrugada de tanto chorar. E eu olhava para o meu braço assim, todo arrepiado. Eu sentia a mentira saindo de mim. Então, esse foi o momento que eu descobri os nomes, né? O nome chegou até mim. Foi um momento único na minha vida, né? Ali foi o início, no final de 2019, ali, lá por volta de setembro de 2019. Então eu entendi por que eu fui afastado das denominações, porque Ial estava me conduzindo, ele estava me enxugando da religião para eu poder receber o precioso nome dele, o precioso nome do seu filho, os nomes sublimes. Eu entendi e nossa, eu me lembrei do nome daquele que criou o céu e a terra. Veio a vontade de ser imergido no nome de Ialcha, ou Machia. Só que não tinha ninguém no Paraná que eu conhecia que sabia os nomes, porque era algo muito recente ali para mim também, né? E não tinha ninguém.
que tinha a mesma fé. Então eu fui para o banheiro e enchi minhas mãos de água e eu mesmo me imergi. E eu vi que isso foi uma atitude de fé. Uma atitude, porque por conta dessa atitude abriu as portas para eu ser imergido lá em São Paulo. O irmão Leomar, ele começou a anunciar no YouTube que iria fazer imersão em São Paulo. Então eu não pensei duas vezes, comprei a passagem e fui para lá. E fui lá ser imergido no nome de Yalcha. Eu lembro que eu fui com a camisa amarela da cor de ouro. Então eu voltei para o Paraná e eu não queria ficar parado, eu queria ajudar os irmãos. Então eu comecei a anunciar para fazer imersão também, para ajudar, para edificar o corpo do Mashiach, né? Ajudar de alguma forma. Então eu comecei a anunciar, fazer imersões no Paraná, lá em Cascavel do Paraná. Então eu ajudava os irmãos nos grupos de WhatsApp, fazendo imersões dos irmãos e sempre tentando ajudar de alguma forma. Foi aí que eu notei que eu não tinha quase nada de conhecimento de esterco das denominações. Então foi muito tempo perdido. Mas sempre Yahweh esteve no controle da minha vida, né? Então eu comecei a buscar mais conhecimento da escritura, fazer pesquisas, assistir desenhos para entender as histórias. E Yahweh sempre esteve no controle ali me conduzindo. Então eu senti que minha missão no Paraná já estava concluída e era hora de anunciar as boas novas para minha família, os parentes que ficaram lá em Brasília, Distrito Federal. Então eu voltei para lá e comecei a anunciar no finalzinho de 2019. Um trabalho muito árduo porque eles não conheciam nada, então teve que trabalhar para anunciar os nomes para eles, as boas novas, ensinar do zero e plantar a sementinha. E em nome de Yalcha, eles creram no nome Yalcha, o nome Yal. Então isso foi uma bênção. Aí foi um trabalho muito árduo. Eu sempre tive muita fé e deu certo até esse momento. E passei também a anunciar para os parentes, amigos, o pessoal das denominações que eu ia. E eu fui perdendo todos os amigos que se diziam amigos, né? Então eu fui perdendo eu fui ficando isolado de tudo, de todos, por conta de anunciar os nomes sublimes. Então o pessoal começou a se afastar, achando que estava louco, que era uma seita, e falar mal, né? Falar mal. Então eu me sentia muito mal com isso, me sentia decepcionado porque as pessoas literalmente estão cegas. Então passei a focar mais nas pessoas que estavam conhecendo o nome. Então eu criei um canal no YouTube para anunciar na internet, um canal que se chama Yaldins Brasília, e postava os estudos, algumas reuniões, e então coloquei o nome para fazer imersões no canal Manual de Yal também. O número ficou na lista para fazer imersões, o meu número tanto no Paraná quanto lá em Brasília. Aí os irmãos que entravam em contato para ser imergido, já ajudava conduzindo eles para algum irmãozinho próximo da cidade deles que eu conhecia, né, que estava fazendo imersões. Foi quando eu conheci pessoalmente o mensageiro de Sardes, o irmão Romilson. Fui lá na casa dele, conheci a família dele. Aí depois ele foi lá em Brasília e teve ministrações lá em Brasília. Até o momento foi uma bênção, né? Tinha muita gente, e continuei firme na fé, crendo em Yalcha e Yal, e sempre busquei a verdade. E aí até o dia que estava marcado o arrebatamento, dia 8 de abril de 2020.
Então estava ali reunido muitas pessoas. Então as pessoas começaram a olhar para mim porque estava chegando o horário e nada acontecendo. Então eu comecei a ficar sem jeito e deu horário e nada aconteceu. E aí ficamos aguardando até a noite e nada aconteceu. E eu comecei a ficar sem jeito, né? Sem saber o que dizer. E crendo em Yalcha, crendo em Yal. E não aconteceu. Só que nesse dia eu senti algo diferente. Eu senti um vento que me marcou. Eu senti um vento e me marcou esse vento. Então as pessoas começaram a ir embora e simplesmente eu comecei a perceber que ali não era por amor, era por outros motivos, ou por interesse, ou por medo, ou outro motivo, mas não era por amor a Yalcha, por amor a Yal. Então, essas pessoas que estavam ali reunidas morreram na fé por conta das marcações de datas. Então começou a ficar mais difícil ainda para mim, porque eu já tinha perdido as amizades, né? E aí comecei a perder até essas pessoas que estavam ali, mesmo sabendo o nome, né? Mas perderam a fé. O meu casamento acabou, as amizades acabaram também, mas eu permaneci firme, crendo em Yalcha, crendo em Yal, porque não tinha como voltar, não tinha, o nome não tinha como ser outro, não tinha como ser outro. Esse é o nome verdadeiro, o nome sublime. Então o ano de 2020 foi bem difícil, aí começou a pandemia, tava no meio da pandemia, aí foi um ano bem difícil, até no ano seguinte, em 2021, em abril de 2021, o irmão Romilson apareceu novamente, né? Anunciando outro arrebatamento já em 2021. E eu sempre permaneci na fé, nunca perdi a fé em Yalcha, nunca perdi a fé em Yal. E eu já estava totalmente isolado de tudo e de todos. Então o irmão Romilson entrou em contato comigo novamente para ir lá para casa dele, para esperar o arrebatamento em 2021. E aí eu fui, porque a família já não acreditava mais, eu já estava divorciado e já tinha perdido todas as amizades. Então eu fui esperar o arrebatamento lá na casa do irmão Romilson. E aí, novamente, frustração, não aconteceu. Não aconteceu o arrebatamento em 2021. Então eu voltei para casa e aí voltei a estudar. Voltei a estudar para a Polícia Federal, que é o que eu tinha iniciado lá no início. Continuei estudando, muito forte, com todo o gás estudando. E aí o pessoal começou a sempre me convidava para tocar o baixo elétrico, o violão. E aí eu comecei a aceitar novamente os convites para poder tocar em bandas, em denominações novamente em 2021, a partir de maio de 2021. E eu já conhecia os nomes. Aí resolvi aceitar os convites para ir tocar lá dentro das denominações, na intenção de anunciar os nomes sublimes para eles. Porque eu já estava isolado, não falava com ninguém, não conhecia ninguém e eu precisava anunciar os nomes novamente. Porque não teve arrebatamento, mas eu sempre permaneci na fé em Yalcha, em Yal.
e eu vou anunciar os nomes para eles lá dentro da denominação. E comecei aí, aceitava os convites, todo final de semana ia tocar em algum lugar diferente. E sempre que surgia a oportunidade, eu começava a anunciar ali o nome Yalcha, o nome Yal, anuncia na verdade. Então eu vi de perto a mentira, o quanto eles enganam as pessoas e o quanto as pessoas estão cegas. E ficam lá no banco, todo mundo caladinho. E eu vi a cegueira totalmente nas pessoas. E todo o culto ali é voltado somente para o dízimo, para recolher ofertas, para recolher dinheiro. É o comércio intenso, é o mercado gospel. Eu vi tudo isso de perto. Então depois, eu estudando e fazendo isso, né, tocando, na intenção de anunciar o nome, sempre quando surgia a oportunidade ali. Então eu anunciava Isaías 52, 5 e 6, que durante todo o tempo o meu nome é desonrado, mas nos últimos dias meus filhos saberão o meu nome. Então até ali eu substituía o nome. Só que eu descobri que depois que não era substituir, era outro, totalmente era outro. Mas isso veio o conhecimento logo após, porque por volta de setembro me veio a vontade novamente de pesquisar no YouTube. Agora eu fui pesquisar os irmãos de BH, que assim que o mensageiro de Sardes anunciava, os irmãos de BH que estão com heresias de perdição, e eu resolvi ver esses irmãos de BH. Só que aí eu fui e não entendi nada, porque eu abri um vídeo aleatório e ali estava falando sobre o mapa, e então eu não entendi nada e deixei de mão. Só que outro dia eu senti a vontade novamente de abrir esse canal Ensinos de Yal e Yalcha para assistir de uma maneira diferente, do último postado até o mais recente. Foi aí que abriu a minha mente, eu entendi tudo, eu comecei a entender, porque ali é uma construção de um raciocínio, é um processo, e o último, ele precisa do anterior, é um pré-requisito, porque você precisa aprender os primeiros para ir entendendo os últimos, os mais recentes. Aí eu comecei a assistir um atrás do outro, fiquei 3 dias sem dormir, assistindo todos os vídeos do canal do YouTube. Aí lá tinha um convite para entrar no Telegram, e eu entrei no Telegram e comecei da mesma forma, ouvir todos os áudios do mais antigo até o mais recente. Eu fico uma maratona assim, ó, assistindo, ouvindo os áudios. Nossa, é como se estivesse destravando a minha mente. Eu tava voltando a lembrar de muitas coisas. E nossa, que magnífico isso, foi emocionante, sabe? Eu sozinho, porque eu era sozinho, totalmente isolado. Aí eu consegui entrar em contato com o irmão Paulo Shaul. E aí ele começou a me orientar. Foi muito gratificante ali. Nossa, parece que eu já conheço você. E então eu comecei a voltar à alegria novamente ali. E aí eu vi as mensagens do nosso mensageiro de Filadélfia, né? E nossa, eu comecei a entender as mensagens e é inexplicável tudo que aconteceu. E aí eu entendi ali pelos áudios quem é o mensageiro de Filadélfia. Eu entendi. Micael. Eu entendi. Na época entendi que a gente nasceu, não era arrebatamento dia 8 de abril, era o nosso nascimento, o nascimento de Filadélfia. Por isso que aquele vento me marcou, eu lembrei. E nossa, é o nascimento do filho varão.
e isso me marcou. Então lá em setembro de 2021 a gente ainda era um bebezinho. A gente falava Mikal, não era Mikaial, era Mikal, como um bebezinho que está aprendendo a falar. E eu falei, perguntei ao irmão Shaul que eu estava sentindo que ele era o mensageiro, e ele me confirmou. Também me confirmou quem é Gabriel. Nossa, e eu fiquei maravilhado com isso. E ouvindo os áudios, até que em novembro eu tive um acidente. Eu nunca passei mal. Eu nunca tinha desmaiado. As dores de cabeça que eu sentia é porque eu estudava muito e dormia muito pouco. Eu dormia 5 horas só por dia. Então eu nunca tinha sentido dores de cabeça assim. E estudando para a carreira policial. Então um dia eu cheguei em casa e fiz uma ligação para um colega meu de chamada de vídeo, porque ele é PM Goiás, policial militar do estado de Goiás. E ele viu eu passando mal e ele falou que eu bati a cabeça no chão, que eu caí da cadeira. E ele ligou para um familiar, que foi meu tio. Chegou lá, eu estava roxo, sem respirar, com os braços duros, não conseguia mover o braço, meu tio me falou. E aí eu fui encaminhado para o hospital. E quando chegou lá, o médico falou que eu estava com um tumor na cabeça, um tumor cerebral, em novembro. E aí, Ial sempre no controle. Eu sabia que eu estava na mão de Ial, porque eu lembrei do Salmo 137, que a gente não toca em terra estrangeira. E eu estava tocando. E aí ali do meu coração eu já decidi, eu vou vender meu baixo para eu não tocar mais. Eu não vou mais tocar, porque eu estava usando a minha habilidade com o instrumento musical para me aproximar das pessoas lá da denominação, para anunciar as verdades para eles, os nomes. Só que não é esse o projeto de Ial, não era essa a vontade de Ial. Então eu decidi já no meu coração, eu vou vender o meu baixo, eu vou vender e não vou tocar mais. E eu lá no hospital, com um tumor na cabeça, a família toda desesperada, achando que eu iria morrer, porque eu estava com um tumor na cabeça, né? E 3 pessoas na minha sala, com a mesma situação, faleceram, né? E aí a família ficava todo mundo nervoso e eu tranquilo, porque eu lembrei de 1 Coríntios 15, que teve uma ministração que fala que nós somos celestiais. E nossa, eu sou celestial. Então eu criei muito nisso, crendo muito nisso mesmo. E diz lá também que nós não morreremos, que fala, eis que vos dou a conhecer um segredo, nem todos morreremos. E eu falei para minha família, acalmando o coração deles, falando, não se preocupe, porque eu não vou morrer, porque eu sou celestial, eu sou um anjo. Eu sou celestial, não vou morrer, está escrito na escritura aqui. E abri lá em 1 Coríntios 15 e mostrei para eles, porque eu lembrei dessa ministração. E aí eu só queria um fone de ouvido para poder ouvir as ministrações, porque eu estava descobrindo tudo novo e era muito alimento espiritual. E eu estava tranquilo lá no hospital, apesar de que era uma luta, né, muito grande. Eu fiquei o novembro quase todo, até dezembro, deitado na cama, fazendo exames. Eu já não estava conseguindo nem andar direito, porque é muito tempo sem
parado, né, sem circular as pernas, o sangue. Então eu ficava ouvindo lá as ministrações e com muita fé de que já tinha dado tudo certo. Isso, então dia 15 de dezembro de 2021 foi a cirurgia que eu fiz na cabeça. Foi quase 12 horas de cirurgia para tirar o tumor. E eu fui curado. Tirou o tumor porque o médico, no diagnóstico, ele falou que eu iria ficar ou com cegueira ou com problema de coordenação motora ou com problema na fala. Mas em nome de Yalcha não aconteceu nada, porque Yal concedeu a cura. Ele me concedeu a cura e eu não tenho nenhuma sequela, 0 sequelas. E eu fiquei, do dia 15 foi a cirurgia, no dia seguinte eu acordei na UTI e fiquei apenas um dia na UTI. Eu já estava me sentindo totalmente recuperado. E o médico me mandou para a sala lá de repouso para ficar em observação. Eu fiquei apenas mais 2 dias e ele falou que iria me liberar porque a minha recuperação era algo impressionante. Então eu fui curado por Yal. E recebi alta, voltei para casa e passei a me dedicar mais a estudar as escrituras, a ouvir os áudios, todos os áudios e estar mais firme para agradar Yal. Porque, como diz lá em Eclesiastes 7, que fala que vale mais o fim de uma coisa do que o seu início, né? Então eu pedi perdão para Yal, porque eu estava indo tocar na denominação e resolvi ali mudar totalmente. Vendi meu baixo e me dedicar de todo o coração, com toda a minha força para Yal, para agradar a Yal. Foi quando veio o primeiro anúncio do primeiro encontro das águias, já em 2022, em abril de 2022. E aí eu me alegrei muito porque era a minha oportunidade de conhecer pessoalmente o mensageiro da era de Filadélfia. Conhecer ele pessoalmente, porque tem muita sabedoria. Eu quero ir. Eu vou em nome de Yalcha conhecer o mensageiro da era de Filadélfia, Micael, e conhecer Gabriel pessoalmente e conhecer todos os meus irmãos. São meus irmãos de tempos antigos. E passei a ajudar, participar mais no grupo do WhatsApp do Philadelphia Estudos e Lives. E foi maravilhoso cada momento daí em diante, 2022. E fui para o Encontro das Águias, conhecer os irmãos pessoalmente. E depois veio o convite final, a convocação. Convite final. Isso me marcou quando o papai anunciou o convite para todas as pedrinhas. Todo o exército vim para Belo Horizonte. Vinde a água. Vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho com o que não pode satisfazer? Isaías 55. Ouve-me com toda a atenção. Ouvi, eu já estava ouvindo no Telegram, ouvindo no YouTube. Comei o que é bom, deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. E eu me deleitava muito porque cada mensagem parece que ia destravando a minha mente. Eu estava relembrando de coisas da palavra de Yal. Escutai-me e vinde a mim. Aqui, escutar, para escutar o chamado.
e vinde a mim, vinde para Belo Horizonte. E eu coloquei isso no meu coração, eu vou, e comecei a me preparar para ir. Eu não sabia o dia, mas eu coloquei na mão de Al, porque ele saberia o dia certo para eu vir. E finaliza: ouve-me e vivereis, ouvi de perto e vivereis. E eu vim no nome de Alcha. Fui para a segunda festa, a festa das tendas, e no coração ali a todo momento pedindo para vir, para Ial preparar o dia certo para eu vir. E deu certo, porque no final de 2022, no finalzinho de 2022, antes de entrar para o ano jubilar, que está lá em Levítico 25:10, Ial concedeu a oportunidade para eu vir. Foi o dia certo e eu vim para Belo Horizonte. E eu nunca fui tão bem acolhido na vida. Fui muito bem recebido, muito bem recebido. Passei a primeira virada de ano junto com todos os meus irmãos com muita alegria, alegria revigorante, junto do papai mensageiro de Filadélfia, junto com todos os irmãos, e foi muita alegria. E eu falo para vocês, os irmãos que estão pretendendo vir, que venha logo, coloca no coração, de todo o coração, e venha para Belo Horizonte, porque não vai faltar nada, porque eu estou suprido de tudo, de emprego, de moradia, de alimentação e principalmente do maná, que é a palavra de Ial, porque após ouvir os áudios, eu ficava apenas ouvindo o áudio várias vezes, mas aqui presencialmente não, você finaliza o áudio e tem mais maná, você continua falando com os irmãos e você aprende, você tira dúvida presencialmente com o mestre, tira dúvida presencialmente com os anciãos, com os irmãos, e é maravilhoso, irmãos. Vocês não vão se arrepender. Só vai se arrepender de não ter vindo antes, porque isso aconteceu comigo também. Eu deveria ter vindo antes, mas eu vim no dia certo. Então, esse é o convite final. A porta ainda está aberta. Isaías 55, convite final. Venha para Belo Horizonte, porque aqui está sendo reajuntado os feixes para a gente poder subir para a nossa morada, a nossa pátria que nós deixamos. E agora nós estamos aqui junto, reajuntando o exército para nós voltarmos para a nossa pátria. Então, meus irmãos, venha para Belo Horizonte, venham enquanto ainda ele se deixa achar. E que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Paz do Papai Alta, meus irmãos. Meu nome é Catelane Machado de Farias, tenho 59 anos e tenho 3 filhos. Nasci em Pernambuco, Recife. Nasci em uma família idólatra, kardecista, mesa branca, adorador de Allan Kardec. E meus irmãos eu e meus irmãos éramos muito perturbados com isso, pois o meu pai recebia entidades dentro da nossa casa. Depois de muito tempo, nós já adultos, meu pai constituiu outra família, nos deixando sobre os cuidados da nossa mãe. Foi muito difícil para nós e para ela. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe e os meus irmãos.
Meu primeiro emprego foi numa padaria onde todo dia eu levava pão e leite para os meus irmãos. Passando os anos, acabei casando com um homem que até então eu não sabia que ele gostava de idolatria também, centro de macumba. Porém eu não sabia, foi muito difícil ter que passar por tudo novamente. Mas depois eu engravidei de mais um filho, mais novo. Fiquei com dores nas pernas, porém acabei ficando sem andar, por causa da minha coluna. 6 meses já havia se passado e nada de ficar melhor. Acabei não sentindo mais as minhas pernas e não podia mais andar. É horrível uma situação como essa. Procurei ajuda, mas não encontrei. Estava com 8 meses e nada de eu ficar melhor. Daí então não sabia orar, pois eu ainda não tinha frequentado nenhuma denominação. Mas a minha família, alguns eram evangélicos. Um certo dia pedi ao Eterno que me curasse, pois eu não queria mais viver. Foi quando eu tive uma revelação. Eu estava na casa da minha mãe, quando chega uma mulher com um pano branco enrolado na cabeça e cheia de colares no pescoço. Era uma mulher espírita. Chegou em minha casa com um bilhete onde estava escrito com caneta preta o nome de vingança. Daí eu escutei uma voz que parecia um estrondo, dizendo assim: Kátia, tu és a menina dos meus olhos, e nenhum mal te acontecerá. E tu, mulher, devolve esse bilhete para ele, pois o que ele fez voltará tudo sobre ele. E ele falou: Kátia, a partir de hoje tu estás curada. Acordei já tentando me levantar, pois eu fiquei muito emocionada, né, com tudo isso. Me levantar para andar. Irmãos, com 3 dias eu já estava subindo e descendo as escadas, pois eu morava no 2º andar. Fiquei curada. Sempre papai estava do meu lado, me protegendo. Meu filho completou 17 anos e tinha problemas de depressão. Daí, quando cheguei em casa, ele estava com os pulsos cortados e a cama cheia de sangue. Reanimei ele, daí tomei uma decisão de ir embora daquele lugar onde eu nasci. Vendi minhas máquinas de costura, comprei a minha passagem e fui para Santa Catarina, tentando eu dar uma vida melhor para o meu filho. Chegando em Joinville, consegui um emprego e o meu filho também. Alugamos uma casa e passamos a ouvir, mas o meu filho sempre perguntava: mãe, você não vai para a igreja? Foi quando eu fui visitar uma igreja onde eu queria ouvir uma palavra de conforto, de ânimo. Mas quando lá cheguei, tinha um irmão que só fazia cantar e vender CD. Aí passei 30 minutos e saí da igreja. Conversando com o nosso Eterno, eu falei que não iria mais frequentar essas denominações e iria morrer sem conhecer a verdade. Quando foi no outro dia, pela YouTube, conheci Romilson Ferreira, quando ele falava, o nome dele é Elial e do seu filho é Ialcha. Me veio dentro de mim uma grande esperança. Daí passei a acompanhar Romilson.
o meu odre se encheu de alegria imensa. Fui buscar a imersão que ficava na cidade bem distante de Joinville. Dava 6 horas de viagem. Sem conhecer ninguém, fiquei na casa de uma irmã. Ela me recebeu e no outro dia fomos fazer a imersão. Mas foi algo tão maravilhoso que aconteceu. Mas quando nós fomos embora, ele falou para mim que não era para mim fazer o partir do pão, porque era maldição. Eu não quis questionar. Eu não quis questionar ele, mas quando cheguei em casa, mesmo sem saber, eu fiz o partir do pão, pois a imersão já era esse objetivo meu, me consagrar ao Eterno. Daí então fui dormir. Tive uma revelação de que eu descia a escada lá de casa e chegava no meu espelho e eu me via outra pessoa, toda refletida de branco. Os fios do cabelo era bem branco, a minha sobrancelha era bem branca. Eu era outra pessoa. E eu fiquei maravilhada. Eu disse, eu não acredito que eu estou vendo isso. Será que isso é real? Aí de repente eu acordei, eu estava na cama. E eu fiquei maravilhada com isso. Daí então comecei a seguir Romilson Ferreira. Ele marcou uma data de arrebatamento e eu fiquei ansiosa, como todo mundo, ansiosa para esse momento. Quando chegou, na hora passou o horário, passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia eu desacreditei de Romilson Ferreira. Me afastei dele e disse que ele trouxe o nome. Eu disse de mim mesma, ele trouxe o nome, mas ele não tem poder para marcar arrebatamento. Daí eu me afastei dele e também me afastei dos outros Ialdim, que fazia parte de Romilson Ferreira. E daí eu pensei, vou buscar, vou na internet, porque tudo aparece na internet. Aí encontrei o irmão Beethoven, junto com o irmão Chaú, explicando o partir do pão. Quando ele pegava um galho de árvore e quebrava e dizia assim, aqui tem 2 pedaços de galho e ele se junta e ele forma o corpo. E eu fiquei maravilhada com essa revelação que eu recebi ali pela YouTube. Daí eu comecei a pesquisar mais sobre o irmão Beethoven e o irmão Chaú. E cheguei no Telegram, me colocaram no Telegram. Quando eu entrei no Telegram, eu vi uma outra pessoa que trazia uma palavra maravilhosa, não era doce como mel, e eu dizia, são 2, será que eles são gêmeos? Porque a voz de um é a voz do outro. E daí eu descobri que não era o irmão Beethoven, e sim era o irmão Arthur. Papai Micael. Aí daí eu comecei a buscar, comecei a me maravilhar com os testemunhos, com os estudos, e foi muito, muito bom mesmo. Daí então chegou o aniversário do filho varão, e eu sempre acompanhando e seguindo os estudos. Eu me comunicava só com o irmão Beethoven. Daí eu tive um sonho, eu falei com o papai, pai, eu sou Filadélfia, me revela se eu sou Filadélfia. Daí eu tive um sonho, que eu ia no caminho, estava escuro o caminho. Chegava na casa do meu irmão presbítero, da Assembleia de Deus. Aí eu chegava na casa do meu irmão, a casa era toda de mármore, toda luxuosa. A bancada, o friso da bancada parecia ouro. Eu olhava e me dava uma repugnância. Eu disse, eu sou muito humilde para estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Me dava vontade de vomitar nesse lugar. Daí eu peguei e disse, vou embora, mas não tinha ninguém do meu lado. Aí quando eu ia no caminho, uma pessoa me acompanhava e dizia assim, Kátia,
devolve a chave para ele, para o seu irmão. E eu botava a mão no meu bolso, encontrava 2 chaves de ouro, pesada, e tinha uma corrente que ligava uma à outra. Daí, quando eu pegava a chave, eu acordei. Aí, quando eu acordei, me veio na minha mente assim, o pergaminho, eu tenho que entregar ao meu irmão, porque isso aqui é a chave de Davi, né? Que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Aí mandei para ele um print do pergaminho. E depois eu liguei para o irmão Beethoven. Irmão Beethoven, eu tive essa revelação. Isso, o que quer dizer isso? Ele fez. Quer confirmar que você realmente é Filadélfia. Aí então eu chorei bastante, bastante mesmo. E disse para ele, eu fiz certo de mandar o pergaminho para ele? Ele fez corretíssimo, irmão. Você fez certíssimo. Agora eu vou colocar você no grupo Philadelphia Study Life. Aí eu entrei no grupo Study Life. E eu levei muita repreensão, porque eu ainda estava sendo lapidada, né? E daí o irmão Beethoven começou a me acompanhar, gostei muito e me maravilhei. Quando foi o encontro das águias, eu fui. Eu agradeci muito ao irmão Beethoven por tudo que ele fez. E papai maravilhoso, nossa, que tremendo. É o Filho do Eterno que está aqui, junto com nós. E aí eu fiquei maravilhada. E ele dizia, né, quando eu fui para aquele estudo do encontro das águias, eu tive uma revelação da minha casa minando água nas paredes. Era água cristalina, mineral. E eu enchia os baldes de água, enchia os baldes, cada vez mais que enchia os baldes, mas minha casa ficava cheia de balde de água. Aí então ele fez, vinde a água, vem para a água. E daí eu fui para a água, meu Pai eterno. E daí eu fiz de tudo para chegar. Foi muito difícil, foi. Porque até para sair da casa que eu morava, eu tive que pintar a casa todinha para poder entregar. E daí eu consegui vender minhas máquinas, pois eu tinha dito à irmã Leia que eu ia levar as máquinas. Mas estava muito difícil, pois o homem tinha desistido de levar. Aí daí eu fiz uma prova com o papai. Eu disse, só que faltava uma semana para eu viajar. Se eu conseguir vender essas máquinas, é porque eu tenho que ir para Belo Horizonte. Aí a mulher chegou e comprou todas as máquinas e levou tudo que eu tinha de material. E eu fiquei livre disso. E comprei minha passagem e vim. Infelizmente, meu filho me decepcionou, pois o que ele me prometia não era aquilo. E daí, no mesmo dia que eu cheguei, eu já despachei a ele, dei minha economia que eu tinha para ele resolver a vida dele. E daí eu fiquei na casa da irmã Leia, e junto com a irmã Flávia, e elas me abrigaram, e não faltou nada. Chegou o emprego, eu pude ajudar, pude comprar, né, aquilo que eu precisava, e daí foi maravilhoso, estou aqui. Vinde a água, meus irmãos, venha, papai está chamando. Aqui, papai vai lhe alimentar, não vai faltar nada, não vai faltar. Você não precisa de dinheiro, vinde e compre pão, compre leite, como diz no versículo 55 de Isaías, né? Que vinde a água. E assim foi. Papai é maravilhoso, papai o Filho do Eterno está aqui junto com nós. O Filho do Eterno, isso é coisa maravilhosa. Naquele tempo Yahshua estava na terra e ninguém acreditou. E hoje só os 300 o acompanha, é o seu exército. Eu faço parte desse exército. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, e assim seja.
A paz de Alcha, a todos meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é irmão Alberto. Tenho 53 anos. Sou casado. O nome da minha esposa é Maria Betânia. Ela tem 38 anos. Vimos da Paraíba para Belo Horizonte no dia 12 de agosto de 2021. Nossa vinda para cá durou 4 dias, porque eu estava trazendo também alguns animais. Trazia alguns animais, como galinha, pintinho, um cachorro, e eu e a esposa. Viemos de uma forma sempre parando para dar água para eles, para deixar eles andar um pouquinho. E isso fez com que nós viemos um pouco mais atrasado um pouco, né? Então, eu quero agora iniciar e contar o meu testemunho para que muitos que ainda estão indecisos possam vir se decidir. Porque nós se decidimos quando ouvimos a voz de Papai Yau nos convocando para estar aqui. E assim fizemos, sem hesitação. Decidimos fazer a vontade de Yau, abrindo mão de tudo. Mas a nossa história, ela começa mais ou menos assim. Vou ser resumido nas palavras, porque Yau já tem feito muito por nós. Se eu fosse contar, ia ser muito estendido esse testemunho, mas eu vou resumir algumas partes principais, para que você veja como que Yau trabalha tremendamente na vida daquele que crê, aquele que abre o coração sincero para Ele e obedece à voz da sua palavra e faz a vontade dele. Isso agrada e alegra o coração do Pai. Então eu vou começar a iniciar dizendo: estávamos em uma casa modesta, tínhamos só o necessário para sobreviver. Ali na Paraíba, cuidávamos de um sítio e de alguns animais lá, né? O dono da chácara estava com um plano, um propósito, né? Para nós ali, na sua chácara. Porque ele tinha muitas terras e muitos bois. E era só ele e a esposa. E ele estava nos testando para adquirir com isso confiança, para alguns projetos futuros a gente poder estar trabalhando com ele na terra dele. Pois ele tinha muita terra, muitos boi, né? E o filho que ele tinha morava em São Paulo. E só nós ali estava com ele, em uma das terras dele, né? Cuidando ali do sítio. E mesmo estando ali, nós já tinha conhecido os nomes, porque nós tinha vindo de São Paulo fazia pouco tempo. Ali nós estávamos, na Paraíba, aproximadamente uns 7 meses. E nesse período que ali nós já estávamos ali pregando sobre Yau e Alcha. A todos que queriam ouvir, a gente falava deste nome, de tudo que a gente havia aprendido. E somente 2 ali creram, que é a minha cunhada e o marido dela. Inclusive, eles também foram imergidos ali, naquele momento, que creram em Yau e em Alcha. Foi num desses momentos que a gente ali estava fazendo a obra, pregando ali sobre Yau e Alcha, que o Pai falou comigo, através do mensageiro de Filadélfia, o nosso ancião. Ouvimos o chamado e a convocação para estar em Belo Horizonte.
E quando eu fui convocado ali, essa palavra ficou dentro do meu coração. E eu ficava pensativo e preocupado no mesmo tempo, porque eu me perguntava: pai, como que pode? Eu cheguei aqui há pouco tempo, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha quando eu vendi minha casa em São Paulo, comprei este carro, comprei moto, comprei os móveis novos, todos dentro de casa, comprei quase 5.000 a 6.000 reais de móveis, e o dinheiro já estava acabando, já estava nas últimas, só mal tinha para comer e plantar ali, cuidar das coisas. Foi quando o papai ali me chama naquele momento, e eu falei: pai, eu estou quase sem nada financeiramente, né? Mas eu tinha o alimento, eu tinha tudo, menos financeiramente o dinheiro suficiente para abrir mão de tudo e vir até viajar. Mas aí eu fui conversar com a esposa e comecei a conversar com ela. Eu falei: é melhor a gente obedecer à voz de Ial, porque se ele cuidou de nós aqui e não deixou faltar nada, mesmo aonde nós estiver, ele vai cuidar da gente, porque nós estamos obedecendo a sua palavra, confiando, lançando nele toda a nossa confiança, e ele não vai nos decepcionar. Foi aí que ela concordou. No momento até ficou ali na dúvida, mas logo ela concordou e decidimos juntos abrir mão de tudo. Foi quando eu falei para ela: então eu vou ali orar para que papai confirme a nossa decisão e ele confirme a sua palavra, o seu chamado. Foi aí que eu fui ali no fundo do sítio, numas pedras, e ali comecei a orar e falando com ele: papai, Yalcha, se é tu que falou mesmo na boca do teu anjo, e se tu realmente quer que a gente vá, então eu quero um sinal. Quero que o Senhor prepare tudo para mim, as condições necessárias para que eu possa viajar, porque no momento eu não tenho condição financeira nenhuma para sair desse lugar. Mas eu estou com o coração aberto, pai, para abrir mão de tudo, se necessário for, para te seguir, aonde quer que tu esteja, onde quer que tu for. E se é ali em Belo Horizonte que tu está realmente, confirma, me prepara tudo então, e eu irei. Irmão, eu abri meu coração e a minha necessidade lancei aos pés dele, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Foi aí, irmão, que ele começou, dias depois, semanas depois, providenciar todas as coisas. Quando pensa que não, irmão, já estava com tudo em mãos. Papai preparou tudo através do teu anjo, preparou tudo, irmão. E no dia 12 de outubro de aproximadamente no dia 9 de outubro de 2021, eu estava de partida. Mas até então, o dono da chácara chegou a mim e falando: mas já? Vocês irmãos chegaram? Tinha tantas coisas aqui para ser feita e vocês agora vão embora. Até os parentes dela também, né, tentaram fazer de tudo para a gente ficar, mas nós falamos: não, nós temos um objetivo maior, um propósito maior, porque a nossa fé falava muito mais alto do que tudo que ali tinha e de tudo que falavam. Nós demos ouvido à voz de Ial. Então, sem hesitar, irmão, preparamos as malas, preparamos tudo, nos despedimos e partimos. E deixamos ali 2 pedrinhas para eles ali a palavra, e deixamos ali a mensagem. E viemos para cá, para Belo Horizonte. E ao chegar aqui, eu muito me alegrei, porque eu olhei nos rostos de cada um dos irmãos e vi com alegria que eles estavam quando nós ali chegamos. Nós nos abraçamos, nós estávamos muito felizes e vimos no rosto deles a alegria que eles tinham, porque eles haviam acompanhado a nossa trajetória até chegar ali em BH. Estavam ansiosos para nos conhecer e nós a eles. E ali nós nos abraçamos, nos alegramos e até nos emocionamos e choramos de alegria e o prazer
de estar vendo a minha família, que eles eram a verdadeira família que a gente tem ali naquele momento. Ficamos muito alegres, fomos bem recebidos, bem acolhidos, e passados-se uns dias ou mês, a gente começamos, eu e minha esposa, a jejuar e orar, pedindo ao Pai para que Ele nos abrisse uma porta de emprego, para nós começar a trabalhar. Em poucos dias, irmão, o Pai abriu para mim uma porta de emprego. E eu já estava trabalhando. A minha esposa também passou um mês depois, há poucos dias, ela começou uma proposta de trabalho também para ela numa empresa, e ela começou também a trabalhar. E nós dois juntos trabalhando. Arrumamos uma casa boa, maravilhosa, que nós estamos hoje morando nesta casa. Uma casa linda, confortável. Aqui, próxima à reunião já. Estamos aqui felizes porque estamos diante do ancião, do mensageiro de Filadélfia, ouvindo a palavra de Yahweh. Uma palavra, irmão, que nunca vi outra coisa igual a esta, que não se ouve em qualquer lugar, é só aqui. Por isso eu falo a você, meu irmão, e o Pai supriu a minha necessidade e a necessidade da minha esposa, e de nada nós tem falta, pois Ele deu a mais do que nós tínhamos lá. Aqui nós temos tudo com fartura. Ele deu muito mais do que nós tínhamos lá. Ele deu aqui para nós, de um modo até que a gente também ajuda o próximo. Por isso, meu irmão, não deixa a dúvida entrar em seu coração. Abre mão de tudo que está em sua volta, por amor a Yahweh. Confia nele, entrega-se totalmente a ele, tira a dúvida do seu coração. Porque se você olhar para um lado e para outro, você se sente cercado. Mas tudo isso passa, irmão. Mas o amor de nosso Pai Yahweh permanece para sempre. Porque Ele que cuida de você aí, é o que vai cuidar de você aqui também, como fez assim com a gente. Hoje nós temos a mais do que nós tínhamos, até para ajudar, se necessário for. E nada vai te faltar, meu irmão. Porque Yahweh ama aqueles que faz prova, aqueles que se entregam de todo o coração, aquele que confia nele plenamente, perfeitamente, verão a sua glória brilhar sobre sua vida. Por isso, meus irmãos, esse é um pequeno testemunho que eu estou resumindo aqui, contando para vocês. Estamos aqui hoje felizes, diante, do mensageiro, ouvindo a palavra de Yahweh, e nos alimentando, nos fortalecendo e crescendo. Porque aqui nós vamos subir como em cacho, quer dizer, juntos, amadurecendo juntos em cacho, crescendo em sabedoria e graça diante de Yahweh e dos homens. Por isso eu agradeço, por tudo que Papai Yahweh fez por nós. E também certamente fará por você também. Abra mão de tudo, meu irmão. Não faça como a mulher de Ló, que ela ficou apegada às coisas materiais e ela pereceu com aquela geração. Mas Ló não. Ló deu ouvido à voz do anjo e seguiu em frente. E foi vitorioso. Assim será com você. Porque Abraão também, quando ouviu a voz de Yahweh, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos idólatras. Ele abriu mão de tudo, irmão. E ouviu a voz de Yahweh. E foi bem sucedido. E assim será você também. Gratidão. Que Papai Yahweh toque no teu coração e te abençoe para que você se decida estar aqui junto conosco, para também participar desta alegria que nos é derramada em porção dobrada pelo Espírito de Papai Yahweh e de Yahweh. E que assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Gratidão.
A paz do nosso Papai Yaucha, meus queridos irmãos, que é o irmão Marcos Vinícius. Estou aqui para dar o meu testemunho de fé, assim como parte dos nossos irmãos fizeram, e para mostrar como foi a nossa decisão de vir para BH, para Minas Gerais, as dificuldades que tivemos. O meu testemunho vai ser basicamente, meus irmãos, do momento que eu conheci Yaucha até os dias de hoje, assim. Bom, eu sou natural lá do Paraná, Londrina, só que eu já vivia em Maringá há 15 anos. E assim como grande parte dos irmãos, eu também já fui em denominação. Eu era adventista do sétimo dia, né? Foi lá que foi a minha ex-esposa que me apresentou à igreja adventista. Ela é adventista desde berço, praticamente. Então ela que me mostrou a doutrina adventista. E naquele momento eu entendi aquela mensagem e aceitei, né? E eu criei naquele momento que a igreja adventista era a igreja remanescente, né? Por causa dos mandamentos, por causa dos sábados, né? Já que as outras denominações não têm esse entendimento, né? E aí casei com a minha esposa, né? Namoramos, casamos e aí caminhamos juntos, né? Nessa doutrina, nessa mensagem, e acreditando que realmente a igreja adventista era a igreja remanescente. Só que daí chegou setembro de 2019, quando eu encontrei o irmão Romilson no YouTube. Encontrei o irmão Romilson no YouTube, e aí aquele nome entrou dentro de mim. Aquela mensagem que ele falava, aqueles nomes, Yaucha, entrou dentro de mim e me impactou, tá? E aí eu falei assim, eu vou ver o que ele fala sobre os sábados, né? Para entender, porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem impactante naquele momento, né? Aí você via uma pessoa humilde entre aspas, né? Mais simples falando, daquele jeito, trazendo aquela mensagem, você queria entender, né? Mas daí eu procurei um vídeo que ele falava sobre os sábados para ver qual que era o ensinamento dele. Mas daí ele falou contra o sábado. Mas mesmo assim eu não me importei, o nome já tinha entrado em mim, o nome Yaucha. Aí eu continuei vendo os vídeos dele e cada dia mais a mensagem foi entrando dentro de mim. E aí no final do mês de setembro, que eu me lembro, já tinha abandonado a igreja adventista. Só que abandonei a igreja adventista, só que eu tinha uma mulher adventista, né? E aí começou os problemas, porque a gente fazia tudo junto, né? Como a gente tinha a mesma fé, caminhávamos juntos, a gente ia para o mesmo lugar. Só que agora eu não cria mais naquela mensagem. Eu crio em Yaucha. E aí a gente começou a caminhar por caminhos diferentes, porque eu tentei mostrar para ela não aceitou, não entendeu, né? E disse que era heresia, como todos falam, né? E aí eu fui seguindo, né? Sem ela. Ela ia para a denominação dela e eu ia para os estudos com o irmão Romilson, mensageiro de Sardes. Aí, em final de novembro, eu achei um telefone do irmão de São Paulo, liguei para dizer que eu queria ser imergido no nome de Yaucha. E aí ele passou um telefone do irmãozinho do Paraná, lá de Londrina. Aí entrei em contato e marquei para ser imergido, dia 1º de dezembro de 2019. E aí avisei para minha ex-esposa, né, que hoje é ex-esposa, que estava indo ser imergido no nome de Yaucha. E aí ela chorou, né, pediu para mim não ir. E aí ficou no portão chorando quando eu saí. Mas aí eu fui para Londrina e aí encontrei os irmãozinhos lá, até o irmão Robson que tá aqui hoje com a gente,
que é do Paraná também, conheci ele nesse dia. E aí fomos imergidos. E aí na caminhada a gente, esperando o dia 8 de abril de 2020, né? Que era o suposto arrebatamento, dito pelo irmão mensageiro de Sardes, mas na verdade não era nada disso, mas naquele momento aqui, a gente tinha um entendimento. E aí chegou o dia e não aconteceu, né? Teve aquela frustração, como todos que esperavam aquele dia, acho que ficaram frustrados naquele momento. Mas aí passou a hora que ele tinha marcado, passou o dia seguinte, não aconteceu nada. Mas mesmo assim eu cria naquele nome, Yahweh Yahushua, naqueles nomes. Porque estava dentro de mim, eu orava e eu sentia a presença ali de Yahweh quando eu orava naqueles nomes. E aí eu fui caminhando. Mesmo com o arrebatamento não ter acontecido, eu continuei acreditando no mensageiro de Sardes, nos ensinos. E aí o ano foi seguindo, chegou o final de 2020, né? Aí mesmo o alimento não sendo um alimento que te alimentava, mas eu ainda cria pela pessoa do irmão Romilson ali, né? Do jeito que ele ensinava, eu acreditava ainda naquela mensagem. Aí virou o ano para 2021, chegou março de 2021, ele marcou mais uma data também, mas mesmo assim eu crendo naqueles nomes, né? Aí teve mais uma data, foi frustrado, não aconteceu nada. Só que daí uma semana antes eu já tinha achado o irmão Marco Beethoven e o irmão Shaul Paulo, naqueles primeiros vídeos que eles lançaram, sabe? E também aquela mensagem já falou comigo. E aí, como não aconteceu esse arrebatamento desse mês de março, que ele tinha marcado, o mensageiro de Sardes, eu voltei a ver os vídeos. E aí aquela mensagem foi falando. Depois entrei em contato com a irmã Edna, que ela já estava compreendendo a mensagem dos irmãos de BH. Aí perguntei para ela mandou, no grupo que nós participávamos lá, ela mandou áudios dos irmãos ministrando. E aí aquela mensagem de Yahushua Pai também entrou assim de um jeito em mim que na hora eu aceitei, assim, questão de quando eu ouvi eu já entendi aquela mensagem. E aí eu fui caminhando com os irmãos de BH, né? Naquele momento que só conheci o irmão Marco Beethoven e o irmão Shaul, né, pelo vídeo. E aí depois, posteriormente, a gente vai entender quem era o nosso mensageiro, o irmão Arthur Eliezer. E aí aquela mensagem foi falando, aquele entendimento foi vindo através do nosso mensageiro, e aquela fé foi crescendo, aquele entendimento, o Espírito foi falando com cada um de nós. E aí um mês depois eu já nem via mais mensageiro de Sardes, nada, deixei pra lá os ensinos dele, como o nosso mensageiro também nos ensinou. E aí o ano de 2020 foi crescimento, né? E no casamento foi aquela turbulência, porque cada um seguiu o seu caminho na fé, né? A gente tentava ter uma vida social assim juntos, tal, mas na fé era cada um para um lado. E aí não entendia, às vezes tinha brigas por causa do nome, às vezes tentava falar, mas aí tinha discussão, tinha briga. Aí chegou um momento que eu falei, não falo mais, né? Não vou mais mostrar isso para ela. Aí em 2022 teve a festa do Corpo com as Águias, e eu tinha decidido que ia vir, que ia participar da festa. E aí quando comprei passagem também teve uma briga assim até feia em casa por causa disso. Mas mesmo assim fui. E aí foi maravilhoso aquela festa, né? O entendimento, aí a gente conheceu os irmãos, o nosso mensageiro, nosso papai Micael. E podemos lá conhecê-los todos lá pessoalmente e tal. E aí, como o papai disse que não ia acontecer nada na volta, ia ser tranquilo, e assim foi. Voltei tranquilo, só que daí eu tive uma conversa séria com ela, porque a instrução que nós tivemos foi que pra gente não fazer pacto com Satanás, em nada na nossa vida cotidiana. E eu não fiz mais. E eu chamei minha mulher naquele momento pra conversar e falei, ó, a partir desse momento eu não te levo mais pra denominação.
Se você quiser ir, você vai com as suas próprias pernas. Se você quiser ir para a morte, você vai com as suas próprias pernas, porque eu não te levo mais, né? E aí a gente tinha a nossa casa, ela também tinha direito, né? Porque a casa era dela também. E aí falei, não permite mais que ninguém viesse orar no nome de Zeus aqui nessa casa. Assim como eu não trazia ninguém para orar aqui em nome de Al, eu também não queria que ninguém viesse orar em nome de Zeus, que nem reunião familiar nem nada. E aí nós conversamos e ela até entendeu, tal. E aí a gente ficou nesse acordo, não levei ela mais em denominação e a gente foi seguindo. Aí chegou a mensagem, venha para BH, venha para Belo Horizonte, né? No primeiro momento, como a gente está num corpo físico, não está num corpo humano aqui, limitado, a gente fica com medo. Como que eu vou largar minha família, meu casamento, meu trabalho, meu conforto da minha casa para ir para um lugar que não conheço, né? E quando eu tive em abril lá na festa do Corpo Casares, eu não gostei de Belo Horizonte. Cidade grande, barulhenta, muita gente. Eu não me senti bem assim no caso para vir morar, né? Mas aí a mensagem era aquela, venha para BH, né? No momento até questionei, no primeiro momento até questionei, até com o irmão Marco Beethoven, falando se precisaria ir e tal. Mas aí o entendimento foi crescendo e o papai estava convocando o exército para todos. E eu senti no coração de participar desse exército, de ir, eu vou para BH. Só que daí tinha que comunicar para a mulher, né? E aí a gente vai demorando um pouco, né? Vai demorando um pouco para falar, mas aí chegou o dia de falar. E aí eu falei, ó, eu tô indo para BH, vou morar lá. Convidei para vir comigo, convidei, não quis vir, insisti, vão comigo, não quero, não largo o meu Deus, ela falou, não largo o meu Deus. Aí eu falei, então tá bom, eu tenho que ir, eu preciso ir. Ah, mas aí é aquela coisa, né? Você vai largar, vai acabar o nosso casamento, você vai largar a sua casa, a sua família, né? Os familiares também questionaram isso. Você tá louco? Você vai largar sua casa, seu conforto, sua família? Você não conhece ninguém, você tá seguindo um homem que você nem conhece. Entende? E aí foi essa luta. Eu acho que todos nós passamos por isso, passaram por isso, os irmãozinhos, né? Mas aí eu tomei a decisão de vir. E aí eu não iria separar, mas aí ela falou que desse jeito ela não queria. Aí ela foi atrás de advogado para fazer a nossa separação. E ela correu atrás disso e aí eu assinei o que tinha que assinar, porque nós tínhamos uma casa e um carro, né? E aí eu assinei o que tinha que assinar, nós entramos no acordo, faltava um pouco para pagar da casa. E aí ela ficou com a casa e eu fiquei com o carro. E aí planejei para vir na festa das cabanas, né? Nesse momento a gente estava planejando lá. Eu ia duas vezes por mês para Londrina para se reunir com o irmão Robson e com a irmã Edna. E aí a gente ia conversando e combinando para vir, né? Aí eles também decidiram ir nessa data. E aí assim chegou o dia de eu partir, né, para Minas Gerais. No dia 5 de outubro de 2022, eu arrumei minhas coisas, o que tinha aqui e tal. E fui saindo, minha esposa ali abrindo o portão e tal. E eu confesso para os irmãos que eu chorei naquele momento, meus irmãos, porque você tá largando a sua vida para trás, né? Porque sua esposa estava ali no portão, eu indo, não sabia como que ia ser, né? A gente fica com essa ansiedade, né? Mas já estava decidido que eu ia, porque eu tinha ouvido a voz do Espírito. O mesmo Espírito que falou com Abraão falou comigo. Então eu tomei a decisão de ir. Eu peguei e fui. Aí até encontrei o irmão Robson em Londrina e nós partimos para Minas Gerais. Aí chegamos aqui também, os irmãos já nos receberam, nos acolheram. E a vida foi caminhando,
a vida foi caminhando assim. Então, meus irmãos, nada é fácil, nenhuma decisão é fácil de ser tomada. Ainda mais se você sair da sua casa, da sua família, mas essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível. Porque o papai já vem falando isso desde maio, né? Então, nós tínhamos que ter nos preparado, né? Então, se os irmãos estão com alguma dificuldade de tomar essa decisão, tome em conta tempo, porque eu creio que o papai está chamando, né? Mas eu acho que uma hora ele vai parar de chamar. Então, né, se eu estiver equivocado, né, nessa ideia, os irmãos anciãos me corrijam, mas que essa decisão tem que ser tomada o mais rápido possível. Os feixes tem que se amadurecer juntos, né? Eu vejo alguns irmãozinhos falando de vender imóvel para vir. Eu vou dar um testemunho aqui rápido dentro do testemunho sobre esse assunto. Nos últimos 3 meses que eu estava em Londrina, eu fui quase todo domingo lá para Londrina para fazer o Partido do Pão com o irmão Robson, com a irmã Edna. E nós nos reunimos lá e a irmã Edna mora no centro da cidade lá. E minha família tem um apartamento, umas 3 quadras do apartamento da irmã Edna lá. E aí quando eu saí, aí teve um domingo e eu já estava orando pro papai vender, abençoasse que vendesse aquele apartamento para mim pegar minha parte e vir para BH, né? Colocando as coisas da carne assim, né? No primeiro plano. Eu tava orando e aí esse domingo eu tinha ido lá. Quando eu saí, 1 hora, 2 horas da tarde, eu parei em frente o apartamento da minha família lá e comecei a orar pro papai, né? Ô papai, abençoa que venda esse apartamento para vir pegar minha parte, para eu ter condições de ir para BH. Aí orei, tá, e voltei para Maringá. Quando eu cheguei em Maringá, eu fui escutar a ministração daquele dia e a mensagem era assim: papai Arthur estava falando, meus irmãos, não fique esperando herança de família, porque a sua herança é Iau. Entendeu, meus irmãos? Essa foi a mensagem daquele dia. Aí eu compreendi. Aí eu compreendi o que o papai estava falando para mim. Meu filho, esquece esse apartamento. A sua herança é Iau. E depois daquele dia eu nunca mais orei para vender aquele bendito apartamento. Entende, meus irmãos? Nunca mais orei. Deixei de lado e o papai providenciou outros meios, outros recursos para me vir para cá. Então, meus irmãos, você pode orar para vender algum bem? E pode, acho que deve orar. Mas não coloque a sua força, não coloque a sua esperança na venda desse apartamento ou desse imóvel. Porque às vezes não é da vontade do papai que venda agora. Ele está provando a tua fé, né? Se eu tivesse esperando vender aquele apartamento, até hoje eu estava lá, porque o apartamento não foi vendido ainda. Entende, meus irmãos? Até hoje o apartamento está lá para vender. E se eu tivesse ficado lá? Então, meus irmãos, cuidado para não colocar esperança na venda de um imóvel e ficar aqui na terra com esse imóvel. Entendeu? Então, meus irmãos, não é fácil tomar essa decisão, como eu disse, mas tem que ser tomada. Tem que ser tomada. E o mais rápido possível. Tá bom, meus irmãos? Não permita que os espinhos sufoquem vocês, família, falando mal, insultando, ou qualquer outro obstáculo. Não permitam que esses espinhos sufoquem vocês. Venham para BH enquanto antes. Assim como não faltou nada para os outros, não vai faltar para vocês também. Tá bom, meus irmãos? Aí fica aqui meu testemunho meu pequeno testemunho de fé. E que papai Yaucha possa abençoar cada um de vocês. E que todos nós possamos aqui crescer em estatura do perfeito varão, diante de Iau e diante dos homens, em cachos, em feixes. Para que a hora que acabar o tempo de Filadélfia, nós iremos invocar, nosso papai vai invocar. E nós vamos embora dessa terra, meus irmãos. Tá bom? A humanidade não compreende isso, mas nós compreendemos. É por isso que viemos beber água da fonte da vida, ouvir a voz do Espírito que dá a vida. Tá bom, meus irmãos? Fique na paz do papai Yaucha. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Iau.
A paz de Yahshua Mashiach a todos os nossos amados irmãos. Me chamo Antonini Santo dos Passos, conhecido como Tony. Sou da cidade de Maçonil Souza, na Bahia. Vou estar contando um pouco do meu testemunho. Eu vim ter o conhecimento da mensagem de Filadélfia, de Yahshua Pai, já no final de 2021. Eu lembro que era poucos vídeos ali no YouTube, até que eu consegui ali entrar num Telegram, e é onde eu tive muito mais alimento. Já em 2022, quando veio o convite Vinde às Águas, ali eu já tinha tomado minha decisão e eu já tinha certeza que eu teria de vir a Belo Horizonte, para que assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. E minha preocupação era a questão familiar. Meus pais eram bem próximos a mim, eles são bem apegados. Eu tenho 5 irmãs, eu sou um dos mais novos. Eles são bem apegados também, mas ali eu comuniquei logo a eles. Na época eu estava trabalhando na prefeitura, tinha um trabalho ali de diretor de informática. Falei para minha mãe, ela chorou muito na época porque eu estava vindo para longe, mas eu falei para ela que era uma decisão já tomada. Eu tinha planejado para vir em outubro, mas acabei antecipando a viagem para o mês de agosto. Aí eu falei com o irmão Bruno falou com o irmão Carlos, aí conseguiu um local para me alugar aqui. Aí assim que conseguiu o local para me alugar aqui, não passou 15 dias, coloquei algumas coisas dentro do carro. Era doloroso pela questão de que estava deixando a família e os amigos, mas a alegria de estar indo para junto da família do Papai Yahshua, a nossa família celestial. Eu cheguei em Belo Horizonte em uma quarta-feira à noite, aguardei o irmão Carlos chegar da reunião, já eram as 11 horas e foi tudo muito bom. Eu tinha trago poucos recursos, acabou os recursos, eu tinha um carro, vendi esse carro bem abaixo do valor para conseguir arcar com as despesas, mas grato a Yahshua, grato a Yahweh, porque não existe empecilho para que seja feita a vontade do Papai Yahshua. Porque desde pequenos, irmãos, nós almejamos em fazer sempre a vontade do Pai. Mesmo dentro da denominação, eu fui emergido na denominação nos meus 8 anos de idade, e nós nunca vivemos para este mundo, nunca nos assemelhamos com este mundo. Meado de 2016 por aí, eu tive o conhecimento que ainda estava dentro de Babilônia, e nessa época foi muito difícil porque eu me afastei da igreja e eu nunca tinha me visto fora da igreja por nada, mas não poderia mais compactuar, e só foi no final de 2019 foi que eu conheci a mensagem de Yahshua e fui emergido no nome de Yahshua Mashiach, a melhor coisa que aconteceu em nossa vida. Então não existe um empecilho, não existe uma dificuldade para que a vontade do Papai Yahshua seja feita em nossa vida. E a gente fez e faz para estar perto dos nossos irmãos, para estar perto do Papai Yahshua, para fazer a sua vontade sempre. Paz do Papai Yahshua a todos os irmãos. Meu nome é Maria Álida, sou natural de Paulo Ramos, Maranhão, um povoadozinho da zona rural, e sou casada, mãe de 3 filhos. A gente são eu e mais 5 irmãos. Sou filho de mãe solteira, fui criado ali junto com minha mãe e meus avós, e todos são católicos, todos seguiram ali a doutrina dos padres, né? Mas eu nunca acreditei que ele estava correto, aquele ensinamento. E no ano de 2019, eu conheci os nomes verdadeiros através do irmão Romilson. Ele estava ali anunciando
o arrebatamento no dia 8 de abril de 2020. Aí eu fui imergida em janeiro de 2020, me casei, porque eu era só junta, né? A gente tinha que consertar a situação. Aí passou o 8 de abril, não aconteceu. Aí a gente meio que esfriou um pouco a fé na gente, né? Gerou um pouco de dúvida, será se é verdade? Aí meu esposo foi para São Paulo a trabalho, porque como a gente morava num lugarzinho pequeno, é muito limitado, é difícil o emprego. Aí o meu esposo, trabalhando em São Paulo, achou um áudio do irmão Arthur, a mensagem de Alcha Pai, e me enviou. Aí ali testificou em mim, né? Testificou em mim que era verdade. Eu senti que ali era verdade. Aí fiquei acompanhando os estudos, né? Aí ficava naquela vontade de vir para perto, para conhecer, que a palavra fala, né? Todos que têm sede, vinde a água, né? Aí nisso começou a surgir as dificuldades, né? Porque para a gente mudar de um estado para outro, com 3 crianças pequenas, não é nada fácil. Aí o que a gente tinha era uma casa, né? Para poder vender, para poder estar vindo. Aí como lá é difícil, é muito limitado o número de compradores, a gente deu o primeiro passo, né? Eu coloquei a venda, anunciei. A gente estava pensando em vender bem baratinho, o que a gente queria mesmo era vender, né? Aí a providenciou uma compradora, apareceu lá a mulher, pagou o dobro do valor que a gente tinha pensado, né? Aí Yau é muito maravilhoso. Ela foi lá, pagou o dobro do valor que a gente tinha pensado em vender. Que a gente almejava muito estar aqui junto do mensageiro. Aí a gente veio pra cá, né? Já tô morando em BH há 5 meses. Yau abençoou a minha viagem, foi tranquila, apesar de ser muito complicado lidar com 3 crianças viajando 4 dias, que devido à distância, são 4 dias de viagem. Aí como meu filho mais velho, né, tem 8 anos, ele tem autismo. Aí lá era muito dificultoso para conseguir as coisas para ele, né, acompanhamento médico no colégio. Eu tive que entrar na justiça para conseguir um acompanhamento na escola para ele, né, uma professora de apoio que ele necessita. Aí papai falou que se a gente vir para cá, a gente não vai ter falta de nada. E realmente a gente não tem falta de nada. Chegando aqui, de imediato, já consegui colégio para o meu filho, já consegui a professora de apoio que ele necessita, né? Logo imediato, cheguei aqui na semana, na próxima, eu já consegui vaga na escola, já consegui o acompanhamento para ele, sem precisar eu falar, né? Só falei que ele tinha um autismo, a escola mesmo já providenciou o acompanhamento. Meu esposo já conseguiu um trabalho aqui. E ela proveu tudo. A gente foi muito bem acolhido quando a gente chegou aqui. É muito maravilhoso. A gente está aqui perto do mensageiro, recebendo o maná diário. Todos os dias aqui tem a mensagem do maná diário aqui. E é muito bom. A gente é muito bem acolhido. Aqui, vocês estando aqui, você só fala a língua dos anjos. Porque você se reúne com os irmãos, se for um almoço na casa de um irmão ou alguma coisa, você só vai falar a língua dos anjos. A gente estando distante, né? Se tem um contato ali com um parente que não acaba falando alguma coisa, né? Você acaba meio que compactuando com alguma coisa, né? Que é errado. Aí aqui não, aqui tá sempre consertando as veredas, procurando alcançar a perfeição, né? E é muito gratificante. Então, se você sente no seu coração que você tem que vir, venha. E peça a Yau que ele ajude, lhe dê forças para romper as barreiras, que você possa estar vindo. Porque não tem comparação. Se tem algum apego aparente, deixe de lado o parente. Eu deixei minha mãe, meus irmãos, tudo lá no Maranhão, vim para cá. Que a palavra fala, né? Igual o papai Alcha falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yau e põem em prática. Então a nossa família está aqui. Essa é a nossa família verdadeira. Então, que Yau abençoe a vida de cada irmãozinho. E que conceda você estar vindo para perto da família. Família Filadélfia. Essa que é a nossa família. Então é isso, meu irmão.
e assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. A paz do nosso papai Yaucha para todos os amados irmãos. Aqui eu vim aqui para dar o meu testemunho, né, também. Dar o meu testemunho de ter vindo para cá. Eu quero contar um pouco desde antes de vir aqui para o estado de São Paulo também. Eu habitava ali, sou natural de Poço Redondo, né, no estado de Sergipe. E ao passar de uns tempos ali, eu tinha uma irmã minha que morava aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ali em São Bernardo do Campo, Jardim da Represa, Parque dos Imigrantes. E nesse momento ela começou a me convidar para vir morar aqui, né, para vir para São Paulo. Aí eu também não me dei muito esforço não, já comecei logo a me esforçar para arrumar o dinheiro, né? Com muito esforço eu enfrentei uma batalha muito dura, né? Que eu tava ali desempregado, sem dinheiro, sem nada, aí a situação tava meio difícil. E eu tinha ido ali para casa do meu pai, que até hoje ele ainda mora ali em Poço Redondo, no interior, chamado de Barra da Onça. Então naquilo ali, quando eu cheguei lá, meu pai tinha bastante madeira ali, que ele tinha vendido estaca para fazer cerca, né? E ali ficou muita madeira caída lá no chão e meu pai queria juntar tudo e tocar fogo. Aí, como eu estava com essa viagem para fazer para vir para São Paulo, então eu não permiti que ele fizesse aquilo ali. E ali eu combinei com ele e fui juntar toda aquela madeira para vender, para poder então ainda adquirir o dinheiro para vir para São Paulo. E nisso ele entrou na batalha comigo também, com aquela alegria de juntar aquele dinheiro para ele também, né? E nisso a gente conseguiu ainda fazer umas 2 carradas de caminhão de lenha. Aí ali ele não sabia quem vender e ficava aquela dúvida toda, e pondo aquele meio mundo de dúvida para ver se me entristecia, mas eu não me entristeci de forma nenhuma. Eu disse, não importa, o importante é a madeira estar pronta. Quando tiver tudo junto aí, não se preocupe não, que eu vou conseguir arrumar quem vender a lenha. Aí nisso eu fiz, né? Consegui tirar toda aquela lenha e ele ajudou também, né? Mas sempre eu fazendo tudo, bem dizer, sozinho. E consegui tirar toda aquela lenha. Depois fui atrás de um comprador, vendi aquela lenha. Aí peguei o destino para São Paulo. Aí vim e fiquei na casa da minha irmã pouquinhos tempos, já comecei a trabalhar. Questão de uma semana parado, na outra já comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar, mas como era para ficar dentro da casa dela, eu nunca fui de ficar dentro da casa de ninguém. Eu sempre gostei de ter meu cantinho para ficar tranquilo, não ficar importunando as pessoas. E assim eu fui, aluguei, já estando trabalhando, eu fui lá, aluguei uma casa. Aí fiquei morando ali, passando um tempo ali. E nisso, na minha luta, consegui também comprar um terreno. Aí ali construí uma casinha, né, de 2 cômodos. E nisso foi quando eu conheci a Tamires, né, ali na Baixada Santista, na beira da praia. E ali, para que eu tivesse uma oportunidade da gente poder se encontrar e se conhecer melhor, então eu tive que vir alugar uma casa ali na Baixada Santista. Aí vim, aluguei a casa e fiquei ali alguns meses trabalhando. E depois foi quando a gente consegui, né? Os pais dela não aceitavam que a gente namorasse. Foi uma luta muito grande mesmo para poder a gente conseguir ter o acesso a um namoro, mas pelo menos na casa dela, né? E nisso a gente
estava ali frequentando, eu sempre frequentava a denominação, né? E nessa época eu tava na Congregação Cristã no Brasil, né? E aí a Tamires também já estava frequentando também. E há pouquinhos dias recentes que ela tinha participado do batismo lá. Aí foi quando eu comecei ali a trabalhar mais uma pessoa que eu já estava trabalhando há algum tempinho ali. E de repente aquela pessoa veio um dos nossos irmãos no dia de hoje, né? Filho de Austin. E ali eu fui falar de Zeus para ele, aí ele me repreendeu ali naquelas palavras, né, que eu fui falar, Zeus abençoe, fique com Zeus, essas coisas assim. E naquele momento ele me repreendeu e disse, aí foi quando ele começou a falar para mim que esse nome era blasfêmio, que o nome certo não era aquele. E ali naquele momento eu falei para ele que eu não deixaria a congregação por nenhum outro ministério, porque era a única que era certa e tal. Na minha cabeça, né? Eu pensava isso. Mas nisso ele começou a insistir, ele continuou ali falando, sabe, sem compromisso, mas eu vou passar uns vídeos aí para você, e você sem compromisso, você vai observar. Se você vê que dá certo, aí fica no seu critério, né? Se você é uma dessas pedrinhas, o papai vai chamar para o mesmo caminho que nós também. E ali eu não duvidei mais nada não. Aí eu passei meu zap para ele, aí ele passou uns ensinos aí, né? Onde tinha o irmão Beethoven, irmão Paulo Chaú, e era eles dois, né, que tinha aquelas gravações lá no YouTube, e eu comecei a ver aquilo ali, e eu fui sentindo que era uma verdade mesmo, né, e tinha umas partes também que quando eu ia abrir os vídeos lá, e vinha aqueles vídeos lá do Romilson mostrando as coisas lá, né, bastante coisa, e eu comecei a observar que não era aquele nome mesmo que tanto falava, de Zeus e Yes. Então o que acontece? Aí nisso eu já cheguei para Tamires e falei, Tamires, a partir de agora eu não vou mais seguir esse negócio de congregação aí, porque eu tô vendo que é um nome blasfemo, então eu vou, a partir de agora eu vou mudar e vou caminhar agora nos caminhos de Yalcha e de Yal. E nesse momento também ela já também concordou, mesmo duvidando alguma coisa, mas logo ela concordou também, seguiu o mesmo caminho. Aí naqueles momentos os pais da Tamires já não queria deixar, a gente não queria permitir a gente ver aqueles ensinos ali no YouTube de Yal, né? Aí foi quando chegou no momento que a gente, para antecipar o nosso lado, né? Tinha também aqueles vídeos ali qual os irmãos começou a convidar, né? Foram uns vídeos mais recentes que veio sempre convidando para vir para BH. Aí foi quando eu comecei a falar para Tamires, vamos para BH. Vamos casar e vamos para BH. E aí ela começou a entrar aquela alegria também de vir, né? Então foi no momento que a gente começamos a querer adiantar o nosso lado, né? De casamento. Teve a primeiro encontro das águias, né? E a gente veio e ali se alegramos ali e tudo. Foi muito maravilhoso. E aí depois veio a festividade das cabanas, né? A gente veio também, né? Os pais dela permitiu, porque também tivemos ajuda ali da nossa irmã, da irmã Tânia, né? Maria Bethânia. E o esposo dela também compareceu lá e eles passaram a confiar, né? Aí foi quando a gente conseguiu vir para a festividade ali da primeiro encontro das águias e também a festividade das cabanas. Não, da cabana não, melhor. Festividade da Encontro das Águias mesmo. Aí depois dessa parte aí a gente começou sempre ouvindo ali os irmãos convidando para vir para BH. Então foi quando a gente se apressamos
realizar o nosso casamento logo. E assim que a gente foi marcar para casar, para a gente realizar o nosso casamento, aí a mãe dela tomou a frente, dizendo que não era para casar naquela data porque ia ter que marcar alguns exames para primeiro falar com o médico e empecilhos, né? Aí depois ela mesma viu que estava demorando, então ela não quis mais se intrometer, mas aí já jogou para o pai da Tamires, né? Então aí ele tomou a frente quando nós foi marcar um outro casamento novamente, outra data. Então foi aí que ele entrou na frente para atrapalhar. Então foi quando nós sentamos e conversamos. A partir de agora vamos se combinar e nós vamos lá e vamos marcar o nosso casamento, mas vamos realizar e depois nós pega e vai embora. Mas não vamos deixar de não ir não. Vamos enfrentar tudo isso, mas vamos para BH. E nisso a gente fez, né? Vamos lá, pegamos o documento dela, marcamos o casamento. Assim que a gente, com muita luta, foi muita luta mesmo. Aí conseguimos marcar o nosso casamento. Isso foi o nosso casamento quando a gente marcou e realizamos no dia 24/6/2022. Foi essa data em que nós conseguimos realizar o nosso casamento. Então, depois daí a gente esperamos mais uns 15 dias para poder receber o registro. Depois que a gente recebeu, a gente combinamos com a irmã Tânia, né, também, que é de lá de São Paulo, de Jabaquara. E ali a gente combinamos que ia para lá para o Rominar. E nisso os pais permitiu, né? Ele não sabia que nós estávamos casados, mas nós já estávamos casados. Então aí eles permitiram. Ela arrumou a bolsa de roupa dela, as melhores roupas que tinha, e colocou tudo ali naquela bolsa. E a gente já fomos direto para uma chácara dentro da floresta, ainda lá na Baixada, mas era no meio da floresta, um lugar que eles não andavam, que eles não conheciam de forma nenhuma. Eu estava sempre trabalhando com essa pessoa lá também, nessa chácara, que eu já tinha saído daquele outro que eu tinha conhecido, que é onde o nosso irmão Luveci, né? Foi ele quem pregou para mim sobre Al e Aus. Então, já tinha saído de trabalhar com aquela pessoa que ele também trabalhou, que foi junto trabalhando, que ele pregou para mim. Então, aí já estava trabalhando em outra pessoa lá na chácara. Então essa pessoa aceitou que nós fosse para lá, ficasse ali durante uma semana, que era o prazo em que nós ia resolver tudo que tinha para resolver lá, para poder então deixar tudo ali, aquelas coisas para trás, mas primeiro tinha que resolver aquelas pendências que tinha ali naquele momento. E ali nós resolvemos em poucos dias, dentro daquela semana mesmo, nós tanto trabalhei como também ao mesmo tempo resolvi tudo que tinha para resolver ali. E dali a gente veio diretamente, já vinha no pensamento de vir direto para BH, né? Mas só que entramos em contato com o nosso irmão Beethoven, com o irmão Paulo Chaú também, e aí eles aconselhou a gente perguntou se tinha condição financeira para vir direto para cá. Eu falei que não. Aí ele me aconselhou que eu fosse trabalhasse primeiro para se estruturar para depois vir para cá. Então isso eu tomando o conselho dos nossos anciãos, né? A gente tomou aqueles conselhos deles e a gente passamos ali para Mariana. Meu irmão estava trabalhando ali, tinha 2 irmãos meus trabalhando em Mariana. Aí eu imediato já entrei em concordância com ele e vim para cá, para Mariana, né? Vim para Mariana e ali fiquei ali, trabalhei ali bastante meses ali, uns 7 meses ali eu trabalhei. Não foi nem 7 completo, ou melhor, foi uns 6 meses e alguns dias. E quando foi no dia 16/12, a gente conseguiu resolver tudo lá e já conseguiu vir para cá, né? Aí foi quando a gente veio para cá e daí já não voltamos mais, a não ser buscar a mudança ali que ficou lá em Mariana, né? Mas para honra e a glória do nosso papai, né, com todas essas lutas e muita peleja, né, porque eu não sei contar tudo assim passo a passo, mas resumindo aquilo que eu consegui contar, é isso.
até aqui, né? E para honra e a glória do nosso papai, se encontramos aqui. A gente tinha entrado em contato também com os irmãos para conseguir uma casa para nós, e aí a gente ficou meio ali apavorado, porque já estava chegando o dia de viajar e não tinha conseguido nenhuma casa ainda, mas nós não desistiu. Eu falei, nós já estamos determinados, nada vai nos impedir. Nós vai, custe no custar, aí dê no que der, mas nós vamos. Mas vamos obedecer à voz do nosso papai e o chamado do nosso papai, né? Mas vamos estar presente ali, para a honra e a glória do nosso papai celestial. Nós chegando aqui já tivemos logo uma surpresa, né? Viemos, chegando aqui em BH, foi uma dificuldade muito grande para vir ali de Mariana para cá, porque nós não conhecia todo o caminho ali, sem GPS, sem nada. Fomos ali rodando aí no centro de Belo Horizonte e se perdemos várias vezes ali, e não foi fácil de maneira nenhuma. Já estava pensando até em voltar para o lado de lá e esperar alguma coisa, ou sei lá, dormir em algum lugar para depois se achar, porque não estava conseguindo chegar no endereço, né? Os irmãos passou algum endereço, mas eu não tinha GPS. Tinha no celular o GPS, mas só que não tinha suporte na moto para colocar o celular. Minha esposa não sabia olhar e dar a indicação certa. Quando vinha falar, já tinha passado daquele local. Ali ia ter que fazer retorno bem longe. Nisso a gente rodou o dia quase todo. Mas quando pensa que não, a gente já estava aqui no bairro Santa Luzia. E para a honra e a glória do nosso papai, nós estávamos bem pertinho aqui da casa do nosso irmão Helder. E aí nós entramos em contato com ele e ele foi lá nos encontrar, e hoje estamos aqui, né? Chegando aqui, achamos um cantinho aqui e se ajeitamos aqui junto com o irmão Helder e esposa, né? Ficamos alguns dias aqui e agora já estamos no nosso cantinho aqui sossegado. Assim, foi a maneira que os caminhos que o papai criou na nossa vida para estarmos pertinho aqui todos os nossos amados irmãos. Fomos bem recebidos, né? Muito bem recebidos aqui, né? Nesse lugar. E eu só tenho que agradecer ao nosso papai por tudo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que é importante, é que eu tenho, assim, como eu consegui a casa lá no São Bernardo, consegui construir dois cômodos lá no São Bernardo. Então o que acontece? Eu fui morar ali na Baixada Santista para ficar mais próximo da irmã Tamires, para poder conseguir chegar ao ponto onde chegamos, né? Do casamento e tudo mais. Então chegou o momento que depois que a gente viemos para cá, lá estava em casa alugada. Então, a partir do momento de ter vindo para cá, aí ficou aquela, né? Porque ficou a maior dificuldade para conseguir vender a casa que eu tinha lá em São Bernardo, né? No Parque dos Imigrantes. E assim, eu já estava determinado. Se eu conseguir vender, eu vendi. Se eu não conseguir, deixo para lá. Mas uma coisa eu sei que jamais eu vou perder a oportunidade de obedecer o chamado do nosso papai, né? Jamais eu vou deixar de obedecer por causa de uma casa, né? Então deixei a casa para lá, não me preocupei mais, e sempre a minha irmã, que mora até hoje, ela ainda mora lá, sempre falando como é que vai ficar a casa lá, o que eu ia fazer. E eu disse que não ia mais lá, não ia mais lá. Se eu conseguisse vender, eu vendia, se não, ia ficar lá. Mas de repente, uma pessoa que mora lá, vizinho, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria vender. E aí, né, eu falei um valor, aquela pessoa não queria naquele valor que eu falei, que achou que era caro. E aí só posso dar tanto, se você quiser eu fico com ela. Eu vendi parcelado, mas eu vendi só para não perder,
porque eu sabia que se dependesse de mim, eu não ia voltar lá para arrumar comprador, nem ia voltar lá para morar, nem para nada mais. Já estava decidido de vir para cá e continuar minha vida por aqui mesmo, nesses caminhos gloriosos, né? E obedecer o chamado. Então, já estava determinado. Mas aí o papai preparou essa pessoa que entrou em contato comigo e procurou e a gente fechamos negócio, sim. E agora já está tudo resolvido, mas porque eu já estava determinado de deixar para lá, porque eu não ia ficar preso por causa de uma casa, né? Jamais eu ia ficar preso por causa de uma casa, porque a palavra do papai nos ensina que aquele que pega no arado não pode mais olhar para trás, então tem que olhar somente para frente, porque senão perde a trilha, né? Então por isso eu pus na minha cabeça e deixei ir para lá.